Olá, graça e paz. Você já deve ter ouvido aquela expressão, e talvez até já tenha feito uso, que diz o seguinte: eu sou dono do meu próprio nariz. Vamos voltar ao texto de Efésios, vamos ver como é que Paulo lida com essa questão, especialmente no aspecto do chamado para a salvação e do chamado para o ministério. Vamos ao texto. Efésios, capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Em devocional anterior, nós fizemos uma breve reflexão sobre o termo apóstolo e observamos o quão ele é mal usado em nossos dias. Não existem mais apóstolos em nossos dias, não no sentido bíblico. Haviam condições especiais e específicas elaboradas pelos próprios apóstolos, pelo próprio Cristo, para que alguém pudesse ser considerado e recebesse o título de apóstolo. Não é o caso em nenhum dos que na atualidade se auto-intitulam ou são intitulados por terceiros com este título tão importante no Novo Testamento. Mas hoje nós falaremos sobre as duas sentenças seguintes de Paulo, que apontam para uma soberania de Deus, que apontam para uma prevalência da vontade de Deus em detrimento da vontade humana. Veja o que diz o texto, até a metade do texto, para nós podermos entender o que a gente está pretendendo falar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Até aqui. A primeira expressão que eu quero destacar para nós refletirmos rapidamente é a expressão apóstolo de Cristo, especialmente de Cristo. O que Paulo está dizendo, irmãos, ele quer dizer basicamente duas coisas com essa expressão de Cristo. Porque a forma como essa oração ela é elaborada, ela é escrita no texto original, no grego, ela está escrita em um caso que nós chamamos de genitivo. E o genitivo no grego ele tem basicamente dois sentidos. Tem mais, mas os sentidos mais básicos são de procedência e de posse. O que Paulo está dizendo, quando ele diz que ele é apóstolo de Cristo, ele está dizendo basicamente duas coisas. Primeiro, ele está falando da sua procedência. Em alguns outros momentos, ele diz que ele não recebeu o ministério, ele não recebeu de homem. Ele não foi enviado por homem algum, senão pelo próprio Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui, ele faz isso em praticamente todas as suas cartas, é defendendo o seu apostolado. Ele está dizendo que o apostolado dele não é um apostolado adquirido por vias humanas, mas tem origem em Cristo. A sua procedência é do próprio Cristo, é de Cristo Jesus. Não foi ele que um dia chegou em casa e resolveu ser apóstolo. Ele também não subiu a Jerusalém para que os outros apóstolos pudessem impor as mãos sobre sua cabeça e assim conceder-lhe o ministério de apóstolo. O que ele está dizendo, não. O meu apostolado, ele tem origem em Cristo. Ele procede de Cristo. Eu sou procedente de Cristo, eu sou representante de Cristo. Então, este é o primeiro sentido, o sentido de procedência. Portanto, o apostolado de Paulo é um apostolado genuíno, verdadeiro, não atribuído por homem, não atribuído por igreja. Irmãos, nem a igreja tem autoridade para atribuir apostolado a ninguém. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum pastor, nenhum líder religioso tem autonomia para atribuir apostolado a alguém. O que Paulo está dizendo é que o apostolado dele não foi concedido por homens, mas por Cristo. A procedência do seu apostolado não é humana, mas é divina. É o próprio Cristo quem concedeu o apostolado a Paulo. Portanto, ele é procedente de Paulo. Mas o outro sentido básico dessa expressão é o sentido de pertencimento, o sentido de posse. Além dele proceder de Cristo, além de ter a sua origem em Cristo, ele também pertence a Cristo. Paulo não é dono do seu próprio nariz. Ele tem um dono. Literalmente falando, ele tem um dono, ele foi comprado. Todos os cristãos, a Bíblia diz, Jesus pagou o preço para nos resgatar do inferno. Nós agora pertencemos a alguém. Nós não somos donos do nosso próprio nariz. Nós temos um dono a quem nós devemos prestar contas. Nós temos um dono a quem nós devemos nos curvar e adorar em reverência e em gratidão por tudo aquilo que ele fez por nós. Mas ele não nos trata como dono, ele nos trata como filhos e como irmãos. Em segunda parte desse trecho do versículo, diz assim, por vontade de Deus. Mais uma vez, Paulo usa outra expressão para dizer
que a vontade de Deus é soberana, que Deus é soberano tanto na escolha para a salvação quanto na escolha para o ministério. Ele está dizendo, olha, não fui eu quem planejei um dia ser apóstolo, não fui eu quem desejei. Se você for ler, por exemplo, Gálatas, ele vai dizer, olha, vocês conheciam como era o meu procedimento antes no judaísmo, como eu assolava a igreja de Jesus, como eu a destruía, como eu causava sofrimento e dor àquele povo. Mas agora, quando Deus, pela sua graça, resolveu se manifestar em mim, por meio do seu Filho Jesus, Ele me chamou, me colocou no ministério. O que Paulo está dizendo é que não era a vontade dele, ele nunca planejou isso. Foi vontade de Deus, foi procedência de Deus, foi tudo originado em Deus. O cristão, irmãos, é alguém que não tem vontade própria nesse sentido. A nossa vontade precisa estar cativa à vontade de Deus. Até a nossa escolha para a salvação não dependeu de nós. A Bíblia diz que Deus escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. E quando agora no tempo Ele apenas manifesta a sua vontade em nossas vidas e nos chama de maneira pessoal para servi-lo. Mas a vontade de Deus, o homem está morto em seus delitos e pecados, incapaz de tomar qualquer decisão em favor de Deus. Nenhum homem deve ser colocado no ministério por vontade própria. Nenhum homem será chamado à salvação por vontade própria, mas unicamente pela vontade de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a compreender essas verdades.